Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Quero dizer a vocês que a partir de agora vamos estar iniciando também os assuntos oficiais de Sociologia da primeira série. Lembro a vocês que vamos estar estudando essa introdução da disciplina de Sociologia, como o seu objetivo, o conceito, o papel da ciência social nessa sociedade a qual nós vivemos. Vamos também estar, a partir da aula de hoje, fazendo a leitura do capítulo do nosso livro de Sociologia. Acredito que cada um já tenha o seu livro, então nós vamos iniciar nossos estudos a partir da página 43 até a página 48, certo? Na página 43 se inicia o capítulo, fala assim: viver em sociedade, desafios e perspectivas das ciências sociais. Pessoal, viver em sociedade, como o próprio início do capítulo fala, existem os desafios, né, que são inúmeros, mas também perspectivas. E aí é sobre essas perspectivas que nós vamos estar nos aprofundando a partir desse material de estudo. Quero pedir a compreensão de vocês para fazer-se uma leitura aprofundada no assunto, certo? Não faça apenas uma leitura superficial. O que vocês podem fazer? Vocês podem estar circulando com o lápis, aquela palavra que você encontrou mais relevante do capítulo, aquilo que você destaca, certo? Faça isso com o lápis, não faça de caneta, porque depois você tem que apagar para o ano que vem você devolver esse livro que será usado por outro aluno. Então, vocês vão fazendo a leitura e à medida que forem lendo, vão estar circulando aquilo que vocês acham de mais interessante. Por exemplo, passando aí para a página 44, o capítulo se inicia assim: as transformações da sociedade. De alguma maneira, todos interagimos com os fatos que acontecem no mundo, seja porque os estudamos, seja por estarmos informados sobre a nossa comunidade, cidade, país e mundo. Um show, eleições, desastre aéreo, a safra recorde de grãos, a reforma na escola, as recentes crises econômicas mundiais, entre tantas outras ocorrências. Então, pessoal, de certa forma, a partir do momento que você já nasce, que você, a partir do seu grupo, o grupo ali mais íntimo, que é a sua família, o primeiro grupo social que você participa, a partir daquele primeiro grupo social, no decorrer de sua vida, você sempre vai estar relacionado à sociedade. Por quê? Porque você vai sempre manter esse contato com diversos grupos sociais. Você começa com a família, depois você vai para a escola você vai constituir sua família, e aí também você tem a relação social no seu trabalho. Então, todo local que você passar, você vai construir essas relações sociais. Continuando, a principal função dos meios de comunicação é nos manter informados sobre os acontecimentos. Na sociedade, nós temos uma ferramenta muito essencial, que são os meios de comunicação, o rádio, TV, enfim, as mídias sociais. Esses meios de comunicação, eles nos informam sobre o que acontece em sociedade, para que assim nós possamos ficar atualizados dessa sociedade que nós estamos inseridos. E aí, pessoal, essa sociedade a qual eu estou inserido e você está, ela ao longo dos anos vem passando por diversas transformações. Transformações que posso dizer de contrapartida positivas e também posso dizer de contrapartida negativas, porque nós ainda temos casos em sociedade que, apesar de toda a modernização, de todos os avanços tecnológicos, de todo o avanço que aconteceu na ciência, ainda existem alguns impasses nessa sociedade que não evoluíram, que ainda se estagnaram, certo? E trazendo aqui para a sociologia, nessa mesma página, na página 44, fala-se o seguinte, fala-se na importância que o filósofo e sociólogo Edgar Morin fala ao se estudar a sociologia. Ele fala o seguinte:
O ser humano define-se, antes de tudo, como uma trindade: indivíduo, sociedade e espécie. Ou seja, a sociedade a qual nós estamos inseridos, que está em constante transformação, que os meios de comunicação são importantes nessa sociedade, o homem, ele pode-se dizer que ele pertence a uma trindade. Ele pertence a três coisas, segundo o filósofo Edgar Morin, que é o quê? O indivíduo, a sociedade e a espécie. Indivíduo, sociedade e espécie são três coisas que são indissociáveis. Eles andam sempre juntos, sempre em comunhão, para tentar compreender as transformações que essa sociedade passa, a evolução que essa sociedade passou ao decorrer dos anos, certo? Aqui no final fala o seguinte, no final da página 44, o século XX e as duas primeiras décadas do século XXI apresentaram profundas e intensas transformações no modo de viver em sociedade. Como eu falei para vocês no início da aula, a sociedade a qual nós vivemos passa por constantes transformações. Nós passamos por transformações tanto no campo político, nós podemos ver hoje governos que tinham um prestígio anteriormente que hoje não tem mais, nós podemos ver ditaduras foram caindo ao decorrer dos anos. Nós vamos ter inovações que surgiram com essa evolução da sociedade, como, por exemplo, o aprimoramento genético na produção de grãos. Nós vamos ter também a conquista do voto que a mulher conseguiu ao decorrer dos anos, a conquista que o homem negro teve, a mulher negra, em ter sua profissão, em ser respeitado, em exercer aquilo que deseja, certo? Então, essa sociedade, ela passa por um conjunto de transformações. E essas transformações que estão acontecendo, elas são para que essa sociedade continue se aprimorando cada vez mais e as pessoas que estão inseridas nela possam viver de forma harmônica, certo? De forma prazerosa, para que se assim não se tenha nenhum conflito em sociedade. Continuando. Aqui também vai falar, pessoal, nas mudanças sociais. O que são as mudanças sociais nessa transformação social? As mudanças sociais estão relacionadas aos fatores que nessa sociedade vão estar evoluindo, eles vão estar mudando. Quais são esses fatores? Nós temos os fatores culturais, os fatores políticos, os fatores econômicos, os fatores religiosos. Tudo isso está inserido nessas mudanças sociais. E aí, qual o papel que nós devemos exercer nessa sociedade? Um papel, pessoal, de ser um ser contemporâneo. O que é ser um ser contemporâneo? É ser uma pessoa que está participando ali ativamente, entendeu? É ser uma pessoa à frente do seu tempo, é ser um ser contemporâneo, é ser uma pessoa que esteja atualizada sobre tudo que se está passando, ter a noção dessa evolução que a sociedade passou, quais foram as mudanças no campo político, no campo econômico, no campo religioso, que essa sociedade passou ali, por exemplo, saindo do século XX, chegando no século XXI, entendeu? Então, nessa página 44 até a página 45, requer que vocês tenham essa compreensão que a sociedade está passando por uma constante transformação. Essa transformação vai influenciar em uma mudança social. Vários aspectos na sociedade vão se mudar ao decorrer dos anos, certo? Seja no campo econômico, no campo político, no campo religioso. E nós, como seres, como homem, como cidadãos dessa sociedade, temos que agir como pessoas contemporâneas, pessoas que estão ali sabendo tudo que está se passando na sociedade, para assim dar o seu posicionamento, para assim questionar, ter o seu pensamento crítico sobre determinado assunto. Por exemplo, nossa sociedade agora, ultimamente, trazendo para o campo político, ela está passando por uma transformação profunda relacionada à questão da apuração, do envolvimento de pessoas
que estão ligadas a certos tipos de desvios de dinheiro, certo? É o caso da corrupção, a famosa corrupção. A sociedade, desde um tempo para cá, ela vem passando essa evolução, a sociedade brasileira, onde nós temos descobertos inúmeros casos de políticos corruptos, de partidos corruptos, certo? Tivemos também a Operação Lava Jato, que ela entra nesse campo, que contribui para que essa sociedade ela se modifique, para que essa corrupção na sociedade brasileira ela pare, entendeu? Então, isso é um fator de mudança social. Se a gente puder analisar a questão do aspecto político do Brasil, o Brasil ultimamente ele tem passado por uma mudança social. Aí vocês perguntam assim, professor, essa mudança social, ela caminha para um ponto positivo ou para um ponto negativo? Ao meu modo de ver, essa mudança social ela está caminhando de forma equilibrada. Ela não caminha tanto de forma positiva, porque nós sabemos que ainda existem casos de corrupção, né? Apesar de dizer que a corrupção foi acabada, que a Operação Lava Jato ela trouxe à tona que existia políticos corruptos, mas aí a gente hoje não tem mais uma Operação Lava Jato, então como nós vamos prosseguir nas nossas investigações para que essa corrupção não aconteça? Se a principal operação que apurava essa corrupção no Brasil, ela foi extinta, ela não acontece, certo? E também não posso dizer que essa mudança nessa política da corrupção no Brasil acontece também de uma forma negativa, porque nós sabemos que várias pessoas que foram envolvidas nesses esquemas de corrupção, elas foram penalizadas, certo? Então, por isso que eu falo que essa mudança social no campo político relacionada à corrupção, ela anda, digamos que de forma equilibrada, né? Não tão positiva, como também não tão negativa, certo? Então, vocês têm que entender isso, gente, dessa página 44 a 45, certo? Que vocês compreendam qual o papel da transformação social, a mudança social, em que campo ela pode ser analisada, qual o nosso papel nessa mudança social. Espero que tenham compreendido. Passando, pessoal, vocês vão agora para a página 46. Lá na página 46, continua ainda dizendo que nossa sociedade ela vive em constante mudança. Devido ao quê? Devido a essa facilidade que as telecomunicações elas encontraram no decorrer dos anos. Nós temos um exemplo, pessoal, da evolução da TV. A própria TV ela teve uma evolução muito grande e pertence a essas transformações à sociedade. Se você perguntar ao seu avô, à sua avó, como que era a TV lá na década de 1950, vocês vão ver eles dizerem que era uma TV totalmente diferente. E já se vocês perguntarem aos pais de vocês vão ter a resposta que eles vão dizer que a TV que eles presenciaram era uma TV colorida, entendeu? Então, esses meios, eles passam por essa evolução. E aí nessa página 46, enfatiza essa causa da mudança dos meios de telecomunicações, que surgiu a modernização, por exemplo, dos chips. Os chips hoje minúsculos, eles conseguem processar dados comparados a outros chips antigamente que utilizavam, que eram chips maiores, entendeu? Então, essa sociedade, ela consegue passar por constantes mudanças. E iniciando aqui um novo tópico da página 46, finalizando esse assunto sobre as transformações da sociedade, a gente vai começar a falar na vida em sociedade. A vida em sociedade, pessoal, tem um caso aqui bem claro e bem, posso dizer, comum, né? Que hoje é comum isso que aconteceu, esse exemplo aqui que está no livro. Mas antigamente não era comum como hoje é. Professor, que exemplo é que você está falando? Desse exemplo aqui, gente, da página 46, que fala o seguinte: no jornal, uma notícia chama a atenção a informar que uma professora do ensino médio passou a postar na internet os conteúdos das aulas e as atividades a serem realizadas pelos alunos. Segundo a matéria jornalística, além de fortalecer a participação dos alunos
nas atividades escolares, a iniciativa estimulou a adesão de alguns pais e ex-alunos. Formou-se o que podemos chamar de grupo de interesse. Pessoal, é o que esse jornal falou aqui, hoje é algo comum. Felizmente, nós temos hoje uma escola que ela é mais ativa, onde nós temos os pais participando mais das reuniões, dos conselhos de classe, entendeu? E isso tudo, essa ação que essa professora fez aqui, é um exemplo de como que nós devemos viver em sociedade, certo? Nós não devemos viver em uma sociedade de forma desagregada, de forma desassociada, de forma única. Nós devemos viver de uma forma ajustada, de uma forma enlaçada, podemos dizer assim, de uma forma que possamos contar um com os outros. Essa professora, ela conseguiu fazer com que os pais se envolvessem na ação que ela pretendia realizar na escola, entendeu? Então, isso é um exemplo típico da vida em sociedade. Eu não posso dizer que eu vivo em sociedade se eu não busco me relacionar com as pessoas, se eu não busco fazer com que as pessoas estejam inseridas no meu meio de viver. Eu não posso dizer que eu vivo em sociedade sem eu buscar chamar a atenção de um grupo de pessoas para determinada pauta, certo? Eu não posso dizer que eu vivo em sociedade querendo fazer algo só, sem ter o apoio de um grupo de pessoas ou de duas pessoas, certo? Então, isso é viver em sociedade. A escola, como uma das instituições mais importantes que nós temos na sociedade, ela busca fazer com que essa vida em sociedade aconteça. A partir do momento que ela chama os pais para as reuniões, a partir do momento que ela envolve os pais nos eventos da escola, certo? Nas datas comemorativas, nos conselhos de classe. Isso sim é um papel de se viver em sociedade. É o que esse assunto nos mostra aqui na página 46. É isso, pessoal, viver em sociedade. E falando aqui já na página 47, diz o seguinte, que existem três fundamentos, na verdade, três componentes fundamentais da vida em sociedade, que é o quê? As relações sociais, a comunicação e a interação. Vou estar aprofundando cada uma do que eu falei. Primeiro, para mim viver em sociedade, eu tenho que ter uma relação social, certo? Essa relação social pode ser com o meu próprio grupo familiar, com o meu próprio grupo na escola, lá na igreja, no local de trabalho, certo? Porque é nessas relações sociais que as pessoas se fortalecem. Gente, isso é tão importante porque vocês mesmos, que são jovens, né? Vocês têm os grupos de vocês têm os amigos de vocês, têm os amigos da escola. E eu tenho certeza que vocês se sentem muitas das vezes tristes, desamparados em algumas situações da vida. Mas quando vocês se unem com os grupos de vocês, as coisas mudam. Vocês se sentem mais fortalecidos, vocês se sentem mais confiáveis, mais resistentes, né, ao que está acontecendo com você, por exemplo. Então, isso tudo é um exemplo da relação social. É você estar inserido em um grupo, poder contar com aquelas pessoas do grupo o qual você faz parte, certo? E aí, nessa relação, você vai desenvolver o quê? Você vai desenvolver uma harmonia, você vai desenvolver algo saudável, certo? Então, as relações sociais é um desses componentes fundamentais da vida social. Outro fator também importante é a comunicação. A comunicação ela tem um fator crucial à medida que é através dela que a sua mensagem chega nas pessoas que fazem parte do seu grupo social e também podem alcançar as outras pessoas que não fazem parte do seu grupo social, mas que elas se sentem interessadas e elas se sentem atraídas ou curiosas para participar do grupo social mediante a sua forma de agir, mediante a sua comunicação, a sua maneira de se portar.
Vou dar um exemplo bem simples. Você tem o seu grupo de amigos, mas aí tem uma pessoa que não faz parte do seu grupo de amigos e tal. Mas se você, né, que já faz parte daquele grupo ali de amigos, é uma pessoa que se expressa bem, é uma pessoa que demonstra simpatia, que demonstra amizade, que demonstra lealdade, que demonstra confiança. Isso, as outras pessoas que não são do seu grupo social ali, né, elas vão se sentir curiosas a partir da sua forma de falar, entendeu? Ou seja, a partir da sua comunicação, do seu modo de se portar. Então, elas, algum dia, elas podem se sentir atraídas para participar do seu grupo social. Mediante o quê? Mediante essa sua forma de falar. É por isso que a comunicação ela tem essa importância. Porque muitas das vezes pessoas de fora que não conhecem a gente, que não convivem com a gente, mas devido à nossa maneira de falar, nossa maneira de se portar, elas acabam ficando atraídas. Entenderam? E finalizando, outro componente fundamental dessa vida social é a interação. A interação, gente, a interação é algo bem simples de se compreender. A partir do momento que eu estou num grupo, eu tenho que interagir. Embora que muitas das vezes eu não me sinta confortável, certo? Mas eu tenho que sempre interagir, gente. Por exemplo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas sempre, gente, interagem, entendeu? Por quê? Porque a interação, ela faz parte, porque ela vai fortalecer as amizades daquele grupo social. E essa interação, ela se dá de diversas formas, seja na interação no modo de falar, ou no modo de agir, ou no modo de pensar também, certo? Mas elas contribuem para que esses componentes da vida social aconteçam. Então, nessa página 47, recapitulando, vocês vão ler aqui que existem os 3 componentes fundamentais da vida social: as relações sociais, comunicação e a interação. Continuando. Aqui embaixo, pessoal, fala o seguinte: essa capacidade de construir grupos mostra que somos seres agregários. O que são seres agregários? Agregários são aqueles que tendem a viver em grupo. A relação social, ela nos permite que nós possamos nos tornarmos seres gregários. São seres que, por viverem em grupos, eles tendem a viver melhor, certo? Então, você que participa de um grupo, segundo aqui a sociologia, você é um ser gregário. Continuando, na sociedade, nos processos de sociabilidade, a interação social destaca-se como meio de manter unidos os grupos e a trama das relações sociais. É o que eu já expliquei para vocês desde o início da aula, gente. A sociabilidade, ela está relacionada também à questão da interação social que você tem no grupo social, certo? Se você é uma pessoa que interage, se você é uma pessoa que participa, uma pessoa que está ali sempre presente, fisicamente ou então distanciamente, mas você participa dessa sociabilidade porque você está interagindo, tudo bem? Então, nessa página 47, vocês têm que ter um olhar atento para essa questão dos componentes que formam a vida social, a questão do conceito de gregários e como que é uma pessoa que vive em sociabilidade, né? Uma pessoa que vive ali na sociedade mediante a sua interação social. E finalizando, na página 48, nós vamos ter alguns exemplos mais específicos dessa sociabilidade, dessa interação social. Começa assim, gente. Essa reciprocidade presente nas relações sociais é a matéria-prima da vida em sociedade. Mas como se definem as relações sociais, né? De natureza abrangente e subjetiva, elas aproximam os sujeitos, indivíduos e grupos na realidade imediata e dizem respeito aos seres humanos no processo dos acontecimentos históricos e na sua ação individualizada. Aqui, pessoal, ainda falando sobre essa importância de você ter uma reciprocidade, né? De você ter uma questão de empatia nessa relação social. Daquilo que você fazer
ser algo que a outra pessoa que participa do seu grupo social, ela faz ou também ela respeita, entendeu? Então, ela fazer isso, ou então ela respeitar aquilo que você faz, é um ato de reciprocidade. E na interação social, nós temos que ter esse ato de reciprocidade. Continuando, fala assim, já finalizando nossa aula. Como as relações entre os indivíduos e entre os grupos não acontecem em planos de igualdade, mas a partir de posições sociais hierarquizadas, elas implicam nas relações de poder. Outro fato importante quando nós estudamos sociologia, né? Quando nós vamos estudar a sociedade. Gente, nós vivemos em grupos e nesses grupos nós vivemos em uma hierarquia. Sempre em um grupo nós temos uma pessoa que vai liderá-lo e nós temos aquelas outras pessoas que vão ajudar para que o grupo social aconteça, certo? Contribuindo da sua maneira. Mas vai se existir uma hierarquia, aqueles que vão liderar, aqueles que vão estar ali para ajudar o líder, né? E aqueles outros que vão estar dando opiniões, vão estar participando desse grupo social também. E aí, quando eu tenho essa questão da hierarquia, eu vou construir as relações do poder. E todo grupo social tem que se ter as relações do poder. Só que nós devemos ter muito cuidado. As relações do poder, nessa relação social, nessa interação social, ela tem que ser uma relação de poder positiva e uma relação de poder prazerosa de se viver. Gente, você não vai querer participar de um grupo social onde as relações de poder naquele grupo social são relações de poder de opressão, são relações de poder para humilhar, né, a pessoa que está ali no grupo, são relações de poder de autoritarismo, certo? E um grande desafio que a sociedade vive é que muitas dessas relações sociais que são construídas ao longo dos anos na sociedade, elas não têm uma relação de poder positiva. Muitas delas nós temos abuso de poder, nós temos autoritarismo, certo? Mas nós, como seres sociais, que estamos inseridos nessa sociedade, nós temos que contribuir de maneira positiva para que isso mude, para que nosso grupo social ele seja um grupo social que todos participem, que todos interajam e que essa hierarquia ela seja assim estabelecida, porém uma hierarquia com respeito e também com zelo por todas as pessoas que participam, certo? Daquele grupo social. Você, por exemplo, que está num grupo social, vou dar um exemplo de um grupo social da igreja, né? Você que gosta de ir para a igreja, por exemplo, né? Seja a igreja católica ou a igreja evangélica. Existem os grupos de jovens. E lá nos grupos de jovens é uma relação social, que vocês sabem, né? Porque ali vários jovens estão comungando algo em comum, que é o evangelho, né? Que é a palavra de Deus. Mas também nós sabemos que naquele grupo de jovens existem relações de poder, existem a hierarquia, existem, digamos, o seu líder do grupo de jovens, né? Aquela pessoa que está há mais tempo, então, embora que não esteja há mais tempo, mas tem uma certa maturidade para lidar com os assuntos do grupo social, né? Do grupo de jovens, no caso. Mas, enfim, você, pessoal, não vai querer ficar num grupo de jovens da igreja ou da escola ou de algum lugar que a pessoa ela seja uma pessoa autoritária, uma pessoa que quer sempre se sobrepor, que acha que tudo que fala é o correto, que não quer opinião das pessoas que estão ali participando daquele grupo, certo? Então, isso é um exemplo da relação de poder que existe em muitos grupos. E alguns grupos, eles não exercem essa relação de poder de forma positiva, sim de forma autoritária. Então, eu tenho certeza que você não vai querer ficar num grupo desse, né? Você vai querer ficar num grupo onde a interação social aconteça de maneira positiva, onde todos estejam ali interagindo de forma saudável, que todos possam fazer reuniões onde cada um tem a sua concepção diferente sobre determinado assunto, mas no final todas essas concepções são reunidas e são formadas uma única concepção e que essa concepção seja uma concepção de respeito, entendeu? Seja uma concepção que faça com que o grupo social ele sobreviva por muito tempo, com que esse grupo social ele cresça e assim
outras pessoas que não fazem parte do grupo social possam também se sentirem atraídas para estar participando desse grupo que você está inserido, certo? Então, gente, nosso material de estudo de sociologia termina aqui. Relembrando, vocês vão fazer uma leitura da página 43 até a página 48, certo? Resumidamente, fazendo um resumo de tudo que eu falei aqui nessa aula, para vocês compreenderem de forma bem significativa. O que é que eu quero que vocês entendam lendo essas páginas desse livro? Primeiramente, eu quero que vocês compreendam o assunto. Eu não quero que vocês façam uma leitura só para ler, entendeu? Gente, não adianta de nada vocês quererem enganar o professor, porque vocês não enganam, certo? Porque o professor sabe quando o aluno ele tem conhecimento do assunto, porque depois eu vou fazer a atividade, entendeu? Então, as atividades que eu fizerem depois, que eu notar que vocês não fizeram uma boa atividade, pode ter acontecido que talvez você fez só uma leitura superficial, né? Isso não é bom. Então, gente, faça uma leitura aprofundada. Mas aí, resumidamente, o que é que eu quero que vocês compreendam desse material de estudo? Primeiramente, eu quero que vocês compreendam as transformações que a sociedade vive. Isso eu falo lá na página 44. Várias transformações a sociedade viveu, transformações no campo político, no campo econômico. Lá na página 45 eu falei nas mudanças sociais. As mudanças sociais, elas aconteceram em diversos momentos da sociedade, em diversos campos, seja no campo econômico, no campo político, no campo religioso. Também aqui eu disse para vocês que nós temos que ser seres contemporâneos, seres que participam, seres presentes, seres ativos, que saibam o que está acontecendo em sociedade. Passando a página, lá na página 46 termina o assunto, né, sobre a transformação da sociedade. Eu só disse para vocês a questão das tecnologias, que elas melhoraram, porque nós temos, por exemplo, chips hoje que são mais modernos, que têm a capacidade de pegar dados comparados a chips antigos, que eram maiores. Na página 46 começa um novo assunto que fala da vida em sociedade, que tem um exemplo de uma professora que, através de uma ação, conseguiu reunir os pais dos alunos delas na escola. E aí eu falei para vocês que isso hoje é algo comum. Por quê? Porque a escola, como instituição, ela tem esse papel de fazer com que as pessoas interajam, certo? Com que as pessoas que participam da escola se envolvam e criam um grupo de interesse, certo? Na página 47 eu falei dos componentes fundamentais da vida social, que são 3, as relações sociais, a comunicação e a interação. Falei também do que é ser um ser agregário, como que é você viver em sociabilidade. E finalizando na página 48, eu falei para vocês que em toda relação social existe a questão das relações de poder. Porque nós temos que ter essa noção que sempre vai existir a nossa liderança, aquela pessoa que está ali à frente do nosso grupo social, certo? Então, nosso material de estudo é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham, me procurem no WhatsApp ou então no Instagram. Eu estarei aqui para ajudar vocês. Quero pedir também o maior envolvimento de vocês nas aulas de sociologia. Professor, como que é esse envolvimento? Gente, o envolvimento é me procurar, certo? É procurar saber questões que, por exemplo, vocês não compreenderam na aula, ou então questões que vocês acharam bem interessantes. Me chamem no WhatsApp, entendeu? Vamos criar um grupo de diálogo, certo? Porque eu não gosto de ser um professor que não tem um diálogo com os meus alunos. Longe de mim isso. Eu quero ser um professor que tem um diálogo com os seus alunos. Mas para que esse diálogo aconteça, o aluno também tem que se interessar, o aluno também tem que me procurar, certo? Esse vídeo está aqui gravado, né, disponível para vocês estarem tendo uma compreensão maior, mas nada impede que vocês me procurem depois. Me digam sugestões sobre determinado assunto que você achou interessante. Por quê? Porque isso, gente, é crucial, não só para você como aluno, mas também para a sua nota.
Vocês participam agora, gente, de uma nova forma de avaliar. Vocês que são alunos que participam das aulas, que perguntam, que estão ali sempre com o professor, vocês têm um qualitativo muito bom, gente, entendeu? Então, isso ajuda muito. Então, participe, porque vai melhorar o qualitativo de vocês. Além também de ser algo que é bom para vocês, por quê? Porque nós vamos desenvolver uma amizade, nós vamos conhecer mais um do outro, né? Nós vamos estar dialogando um assunto da nossa disciplina. Então, isso é muito bom. Eu quero pedir a vocês que participem mais das aulas de sociologia. Eu sinto muita falta ainda de muitos alunos, certo? Tem turma que não está participando das aulas. E aí fica difícil para a gente desenvolver o nosso trabalho durante esse ano. Desejo uma boa tarde para vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Tchau, gente.